sou muito de me expressar. Eu sou muito de me expressar para as pessoas, importante, dependente do que elas vão achar ou não. Se eu não gostar de uma coisa, eu vou diretamente às pessoas e falo a elas, independente das pessoas ou de quem elas sejam. Eu sou muito direta e reta das coisas. É porque ela veio me chamar, a minha amiga me sinalizou e está correta, mas tem outras pessoas aí que possam, entender de uma outra forma. E eu sou bem Não, direta nas minhas coisas. não, de boa, tranquilo. Não, que bom, que bom. Eu nem Mas ouvi, isso é eu sei que tá porque. falando aqui agora. Mas de É, boa, mas tranquilo. entendi. Não, é Eu, porque a amiga achou que era para o senhor, a minha amiga me chamou aqui a atenção, mas não é não, porque eu sou bem direta, assim. Se eu não ah, gostar realmente, eu vou lhe chamar a atenção e eu vou lhe chamar no privado, eu não ai, vou deixar para falar aqui. ai, que bom. É, eu fico satisfeito disso. Ai, ô, Sim. Pétala, ó. Amiga, amiga, amigo, tá Não, bom? não, eu sou bem direta, professor, bem direta e Não, reta. Quando eu não gosto de uma coisa, eu vou lá e falo, independente que seja da pessoa. É que aham. eu Não, eu estava vendo também, aqui. eu também Ah, sou desse jeito, eu também sou desse jeito. Eu é. brinco tudo, eu fico aqui, tudo, a gente vai levando. Mas é melhor ser assim. Mas, Sim, mas de boa. Eu penso é, assim. é porque Aí eu estava pode. aqui no Mídia Ninja, eu gosto de curtir esses negócios de política, Mídia Ninja, quebrando tabu, e aí eu estava vendo aqui as notícias de manhã, que eu não assisto televisão, e Aham. aí eu sou contrária a esse governo, e passou uma coisa aqui Não, sobre mas ele, e aí eu comentei. não, mas eu não importo, não. Eu também não gosto muito dele, não. Eu só não gosto é É, dele mesmo, né? É desse outro que pode vir. Mas de boa, eu ainda tranquilo. não tenho opinião formada sobre o que que pode acontecer, porque É, é muito sistemático esse negócio sobre política, né? não, isso é verdade. E a gente tem que saber, né? Acima de tudo, a gente tem que saber, é, assim, a diversidade de opinião, pluralismo político, Sim. essas coisas assim, são muito importantes. Por exemplo, se vocês fossem igual eu, todos aqui, nossa, esse mundo é chato demais da conta, é muito ruim. Seria Eu muito penso desse chato, jeito, eu realmente. Eu falo isso sempre desse tenho jeito, isso. né? Não, a gente tem que ser É diferente verdade. mesmo, a gente tem que ser diferente, agora tem que saber respeitar o tempo todo, né? Isso. E- E Deus me livre, se vocês fossem igual a eu, né? Não, a gente tem que ser diferente, mas eu não importo, não. E também não escutei também, não, tá? Pode Não, ficar mas despreocupado. é só para descontrair mesmo. É porque eu sou bem justa e bem correta nas minhas coisas. Então, se eu não gostar de uma pessoa, de qualquer outra pessoa, eu Já vou vai e nela, vou fala, né? chegar nela e vou falar, Ixi, olha, não. eu também sou desse jeito, eu também sou desse jeito. Ixi, mas eu tenho, inclusive, às vezes eu não tenho nem papas na língua, como diz o outro. É, sou, pois é dois. Pois então, E, eu tenho TDAH, uma doença. Na verdade, não é uma doença, não é um defeitinho, é como se fosse um autismo, mas eu tenho um TDAH junto com já ouvi falar, TDAH. ansiedade, Aham. Não, isso, de e eu boa, tranquilo. Isso não é sou nada, não. acelerada. Então, muito do que eu falo é automático. Eu não penso para falar ou para Aham. fazer, eu não tenho esse equilíbrio da balança. Eu vou acabar fazendo, porque o meu TDAH é muito alto, inclusive foi diagnosticado esses dias, e eu tenho isso desde criança sem saber. Então, assim, as pessoas vão ter que saber relevar, assim, porque eu não tenho papas na língua um pouco, assim, às vezes, mas é só isso. Oh, não, tá joia. Já então, já que, como você está falando aí, que você não tem papas na língua, né? Ah, Que, então, utilize esse tempo que você é? tem aqui agora A para gente vai começar? Você já quer para começar? ficar à vontade. Aí, Staniela está chegando, estava esperando ela chegar. E aí você pode ficar à vontade, pode ficar falando à vontade, o tempo que você quiser. Então, a Mas de gente vai boa. começar. Então, Uhum, professor, porque eu também tenho que tomar uma vacina dali daqui a pouco. tá joia. Então é o seguinte, gente, sejam novamente todos bem-vindos e bem-vindas aqui, né? O Walter está aqui, o, já já o Wilkerson chega, mas
Sejam todos bem-vindos. Agora nós temos o grupo. Mas de novo, professor, já estou aí, Tá já aqui, tem ó. 20 minutos. Eu não tinha visto que você entrou, não. Eu estava esperando você chegar mesmo. Mas já Então, está bora. todo mundo aí agora completo. Então está a Beleza. Staniele está aqui, a Graziella, a Ana está aqui, a Natália chegando agora. Então vocês podem. Nós vamos apresentar aqui o livro A Era dos Direitos, um livro muitíssimo importante dentro do curso de vocês. Então está o grupo responsável aí é a Pétala, a Graziella, a Ana Júlia, e a Staniele, né? Todas quatro. E aí eles podem utilizar o tempo que queiram, no máximo 20 minutos para expor o que tem para falar. Aí, se quiser compartilhar a tela, pode, fiquem à vontade, tá ok? Aqui, na hora que vocês quiserem começar, podem começar, tá bom? São 10h17, então vocês têm até 10h37 para falar, no máximo, tá bom? E no mínimo até 10h30, né? Quer dizer, para não ficar uma apresentação fraca. Esse livro é muito importante. Pode ficar à vontade. Quem quer tomar a palavra primeiro? E eu. Sou eu, professor Pétala. Então tá. Então é a Pétala que vai falar, fiquem à vontade, Pétala. Vou até fechar a câmera aqui, se for o caso, e aí você A gente pode. não vai compartilhar, a gente vai só falar sobre, né? Porque é sobre, na verdade, o POB ele traz sobre o direito, a era do direito, na verdade, ele trata de uma ontologia, né, moderna aí, trazendo direitos humanos e as suas gerações. Eu já estou fazendo aqui uma pequena introdução, as minhas colegas vão seguir em sequência, Ana Carolina, Graziella e a Staniele. Posso apresentar, professor? Pode ficar à vontade. Tempo é Tá. seu agora, né? Meu não. Obrigada. A obra dele, na verdade, aí vai trazer aí a constituição dos direitos ao longo da história, e ele vai possibilitar a compreensão e a percepção dos aparatos, né, de proteção desses direitos, com o pressuposto da sustentação aí dos direitos humanos, dos direitos naturais, na cidadania, na verdade, mais precisamente aí na democracia e na paz, né? Ele vai fazer uma questão aí ampla do que é o direito, uma questão ampla do que é a humanidade, aí desenvolvendo aí um direito positivo, tirando aí dos direitos naturais também a teoria de que é o comportamento do homem, né, que traz essa alusão aos direitos, de como é essa compreensão, de como ele vai ser indagado das problemáticas e apresentar aí essa forma para atingir os questionamentos dos valores e deveres de forma absoluta ao poder de suas escolhas. A Staniele vai fazer aí já o começo, né, trazendo o primeiro tópico da leitura, e eu passo a palavra para ela. Ok, fica à vontade, Oi, Staniele. bom dia. Está me ouvindo direitinho? Sim, estamos sim. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte do livro A Era dos Direitos. Norberto Bobbio apresenta em seu livro A Era dos Direitos os fundamentos do direito do homem, o presente e o futuro dos direitos do homem, os direitos do homem e sociedade. O autor afirma que os direitos são heterogêneos e incompatíveis, ou seja, poucos são os direitos considerados fundamentais que não entrem em conflito com outros que também os são considerados como tais. Pensemos na concorrência entre abolicionistas e donos de escravos, no reinado de Pedro II. Trata-se, sem dúvida, de refletirmos sobre o embate perpétuo entre as novas e velhas opções que marcam a nossa civilização. A falsa concepção do fundamento absoluto de alguns direitos foi, em muitas situações, usadas como um obstáculo na introdução de novos direitos. Aí eu vou passar a palavra para a Graziella. Bom dia, tá me ouvindo? Estamos sim. Eu vou falar a segunda parte do livro da Era do Direito. A herança da grande da Revolução.
A importância do reconhecimento dado aos direitos originários foi um divisor de águas político causado em uma revolução. A política em seu meio contínuo era muito desigual, de forma que os governantes abusavam do poder, gozando da superioridade perante os demais indivíduos. Os comportamentos abusivos eram corrigidos e era necessário um abandono das tradições, até então que baseava-se no modelo de Aristóteles, onde o homem é tido como um animal político e social. Foi necessário retomar um estado originário que atendia à organização da sociedade da época, que dali pudesse surgir um novo estado civil, deixando para trás o estado natural. Teríamos um estado artificial, erguido por indivíduos naturais e com direitos individualistas, contrapondo as concepções, organizações e sociedade de Aristóteles da concepção individualista sistemática por Kant. Os direitos do homem hoje em dia, na quarta parte do livro, dedica-se aos direitos do homem atualmente, como defende a democracia, a paz, os fundamentos do direito do homem, a necessidade de fazer parte de um único conjunto de forma interligada. E é isso. Era a Graziella agora. Bom dia, todo mundo está me ouvindo? Ouvindo, Ana Carolina. Eu estou com a terceira parte e eu vou falar sobre ela agora. Bobbio, ele expressa sua opinião acerca da resistência, trazendo opiniões de alguns autores sobre a resistência à opressão. Vemos no decorrer do livro que Bobbio, acredito eu, traz uma visão necessária acerca dos direitos humanos quanto à questão democrática. Nessa parte, ele enfatiza muito bem a questão da resistência, mas não de uma maneira em que ela só traga consequências ruins. Resistência à opressão, segundo o autor, é sobre resistir à questão dos poderes estabelecidos, ou seja, não aceitar sempre aquilo que é posto pelo Estado. Sim, impor a leis, mas de uma forma passiva e equilibrada. E ele fala que no decorrer do tempo, algumas revoluções contra o Estado, né, não teve um total efeito como prometido, né, como ele citou. E mais embaixo ele fala sobre a questão da pena de morte, que ele é totalmente contra, mas ele acha que não é uma forma punitiva eficaz, né? Porque ele cita que violência, ela gera violência. Então, ou seja, não é algo efetivo, não é algo que vai, essa forma punitiva, que era para trazer um benefício à sociedade, não adianta de forma nenhuma. Então, é isso que ele enfatiza muito bem sobre a questão da pena de morte. Ele cita Beccari aqui também, que foi contra a pena de morte com argumentos e teses, mas que não é algo para se esquecer. E é isso. Eu vou fazer a finalização do conteúdo. Em todo o texto, em tudo que ocorre, Norberto diz aí que a violência chama uma cadeia de violência sem fim. Ele quer construir uma ideia de que guerras, instituições que não trazem democracia, reverbera isso entre a sociedade e traz aí um direito para que a gente possa conviver em comunhão, e não trazendo leis punitivas aí, gerando à sociedade uma diferença entre eles, né? Xenofóbica também entre outros estados, entre outras comunidades. Isso de as leis não terem adiantado o poder punitivo, isso traz mudança e gera também uma discursiva boa para a sociedade, né? A Era do Direito também fala sobre a construção desses direitos e como foi aperfeiçoado ao longo do tempo sendo estudado, compreendido pelas percepções dos aparatos de proteção. Esses direitos, e para que a gente possa entender essa sustentação, na verdade, ela traz aí um entendimento de cidadania, mostrando ao longo do tempo e de todo o livro, de toda a leitura, de todos os tópicos aí, a busca pela paz, pela humanidade. Tanto que ele fala que ele não é a favor da pena de morte como punição, e ele sempre gera aí
o seu argumento baseado também no entendimento em que vivemos um modelo de comunidade de princípios. Esse modelo usa um recurso ideal de que seus membros sejam governados apenas pela razão de regras criadas por acordos políticos. Ao revés, receptua que a comunidade política existe uma compreensão particular de seus membros. Essa comunidade que ele fala, que é integrada, na verdade, pressupõe do working, né? E materializa na aceitação de obrigações associativas, interpretativas. Ele sempre defende os seus argumentos acerca da integridade somente quando na verdade, possui força quando se pensa que a comunidade vem de princípios. E ele sempre olha aí numa visão mais ampla de comunidade internacional. Ele acredita que os direitos podiam ser internacionais, tinham que ser amplos, né, para todos, e que não haveria tanta desigualdade se nós pudéssemos aceitar as diversas culturas de planos diversos. Ele não acredita numa política tão punitiva, em que o Estado tem que punir para que a sociedade se encaminhe aí para o futuro. Ele acredita num mundo mais diverso, num mundo mais pautado pelo direito, pelo positivismo, né, e pela integridade, na verdade, dessa sociedade. Pobe também defende a compreensão da aplicação dos direitos humanos, como eu já falei, sobre do work, que se encaixa na concordância do Pobbio, né? Entende o justnaturalismo não é um caminho teórico e que deve ser seguido, porém, diferentemente do autor italiano, apresenta uma proposta alternativa também ao positivismo. Ele sempre traz essas questões de entendimento, de consenso realizado, e ele acredita nessa declaração, nas declarações internacionais, que sempre está sendo superada, e assim como a guerra da Rússia, assim como outras guerras, foram desenvolvidas para que a gente pudesse ter uma Constituição mais natural, uma Constituição mais justa, apesar das ações humanas, apesar dos direitos ali questionados, individualistas para cada Estado, para cada nação, mas ele acreditava mesmo nessa humanidade, nas coisas mais justas, nas ações humanas, na correção do homem, aceitando aquilo que a cultura dele ensinou, não na punição ali, nas leis punitivas. E ele também usa um auxílio ali sobre discricionariedade, né, que são os princípios ali para auxiliar e solucionar os problemas ali, e que seria uma decisão justa, um resultado justo, desde que aquilo fosse justo para todos, né? Desde que a punição fosse justa, assim como as cadeias. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê aí as ações penitenciárias como ressocialização da pessoa humana, daquele indivíduo, mas a gente bem sabe que ali não vai ser ressocializado, que ele vai voltar para o mundo, que ele vai fazer novamente, e que novamente ele poderá ali entrar para o crime, matar, e ser punido novamente pelo Estado quando a ação lá dentro não é coerciva, quando lá dentro não há uma justiça, quando não há uma ressocialização daquele indivíduo ali dentro da cadeia, ali dentro da ação penitenciária. Então, o que ele fala aqui, sobre o que ele fala no contexto do livro, é que é preciso uma construção humana desse indivíduo dentro dessa sociedade para que ele possa ser justo, assim como todos nós que estamos aqui. Não é porque ele foi preso, não é porque ele foi condenado, que ele não merece uma vida justa para que ele possa ser colocado nessa sociedade. Ele traz muito dessa relação humana entre todos. E é isso, professor. Muito bem, que joia a disposição de vocês aí, a maneira de vocês trabalharem esse livro, né? Esse livro é muito interessante. O positivismo jurídico, ele muitas vezes ele é bem ele preza muito pela letra fria da norma, né? E que vem lá de Hans Kelsen, né?
essa letra fria da norma, muitas vezes ela não chega a captar aí o universo da sociedade, porque o homem está nessa sociedade e tudo existe em função, em torno deste homem, né? E muitas vezes a letra fria da norma, ela é muito cruel, né? E Norberto Bobbio, ele faz parte daquilo que se chama hoje de neopositivismo jurídico, porque é uma nova tendência dentro do positivismo jurídico que dá ênfase no ser humano, né? E esse livro, A Era dos Direitos, ela trabalha justamente esta ideia específica dos direitos e garantias fundamentais do ser humano, né? Então, é muitíssimo interessante a leitura desse livro, vale a pena ser lido por todos vocês, acho que não são muito mais além do grupo, né? A Yasmin, que está aí, que gosta de ler livros, né? Nelly, que agora está lendo, deixou de ler As Contigos, né, o Yasmin? E eu sei que você está andando lendo livros, então leia esse livro, é um bom livro, né? E eu estou com ele aqui aberto, aqui, olha aqui o que ele diz, eu vou ler só um pedacinho para a gente caminhando para terminar, né? E corroborando na fala das meninas aí, o que está escrito na introdução. Aqui, eu estou com ele aqui em mãos, eu vou ler só um pedacinho. Ele diz o seguinte, ó, nessa introdução ele fala dos direitos e garantias fundamentais e da relação da mudança que houve a relação de mudança entre o Estado e o cidadão. Por quê? Porque o Estado, ele praticamente desrespeitava o cidadão o cidadão não, o indivíduo, que na verdade não era considerado nem cidadão, não considerava as pessoas como cidadãs, né? Pessoas com direitos na sociedade. Consideravam o indivíduo como uma coisa qualquer. Então, o Estado era opressor. E hoje, o Estado, a ideia é de que o Estado tem que servir aos cidadãos, né? Que os cidadãos hoje, e aí ele diz, o indivíduo dentro da organização estatal, ele possui direitos, e direitos esses fundamentais para uma vida digna dentro da sociedade. E aí ele continua, o cidadão, ele passou por um processo evolutivo, que ocorreu na priorização dos seus direitos como cidadão. E aí surgiu uma nova relação política, não predominante sobre o ponto de vista do soberano, e sim do próprio indivíduo. E tais direitos são garantidos pelo Estado através de um conjunto de normas. E aí um ponto interessante é que ele diz o seguinte, que este conjunto de normas, ele tem que ser garantido sempre pelo nível mais alto, um nível hierárquico mais alto dentro da sociedade. E ele usa essa expressão hierárquico, ou seja, o nível mais alto dentro do normativismo jurídico é a própria Constituição. E aí ele corrobora com a ideia do positivismo jurídico, quando ele fala que todas as constituições elas têm que caminhar para consolidar a democracia, tem que ser respeitada e tem que consolidar esses direitos do cidadão, né? Dos direitos do cidadão. Então, o que Norberto Bobbio faz ele inverte a perspectiva do Estado para o cidadão, falando que um cidadão é uma pessoa importante, que tem os seus direitos naturais, que tem que ser respeitados, né? E esses direitos, como direitos à sua existência, por exemplo, direito à liberdade, direito de liberdade de ir e vir, direito de liberdade religiosa, tudo isso é importante. Tudo isso não somente é importante, tudo isso é fundamental, né? Da existência, para a existência do homem, para a existência da vida digna dele, né?
E ele afirma que esses direitos aí são direitos históricos nascidos de acontecimentos e de ocasiões. E aí ele mostra esses acontecimentos históricos e mostra essas ocasiões que aconteceram, que são ímpares, né? E fala também de diversos autores, né? De diversos autores aí, ele destaca Beccaria, Dworkin, e outros tantos aí, John Locke, né? E aí ele vai destacando e vai falando isso aí, quando ele vai traçando esses acontecimentos históricos e também falando de pessoas que contribuíram de maneira filosófica, de maneira política, para a consolidação dos direitos humanos, né? E aí, só para fechar, ele diz o seguinte: o homem sem direitos, ele não pode viver a vida plena, né? Sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, que está escrito bem na página 1 aqui da introdução do capítulo, ele diz: o homem sem a pessoa sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia. Sem democracia, não existe condições mínimas para solução mínima e pacífica dos conflitos, né? E aí ele chama isso de uma razão e argumento irresistível. Então, a obra de Dalberto Bobbio é uma obra muitíssimo interessante, gente, que, olha, é muito, muito bom se vocês pudessem fazer uma leitura deles em tempo oportuno, né? Parabéns aí por grupo, o trabalho de vocês ficaram muito bons, gostei também da exposição de vocês, destacando os pontos fundamentais e essenciais dentro da obra de Norberto Bobbio, tá bom? Parabéns aí para Ana Carolina, para a Staniele, para a Graziella e para a Pétala também, né? Aí a Estherzinha aí tá dando os parabéns para vocês e realmente foi muito bom. A Yasmin também. Então tá ok, tá? Continuem assim e vamos que vamos. Não é mesmo, Priscila? Eu agradeço, então, a participação de todos vocês, né? Ficou muito bom mesmo, Yasmin. E aí, aguardo, então, todos vocês para a semana que vem, né? Aí nós vamos ter o terceiro grupo, ok? Beleza? Está aqui anotado aqui a presença de todos vocês, né? Eu já anotei aqui, tá? A Aisla, a Amanda, a Ana Carolina, a Ana Júlia, Cristiane, Eduarda, Esther, Gabriele, Graziella, né? A Jennifer, e aí Pétala, Priscila, Walter, Wilkerson e Yasmin. Yasmin, leia esse livro, tá ok? Obrigado, então, a participação de todos, né? Tá bom? Vamos ficar por aqui. Depois, quem quiser ouvir aí novamente a fala das meninas, vai ficar disponível mais tarde, ou no máximo amanhã cedo, lá no Moodle, tá bom? Um abraço, então, para todos vocês. Bom final de semana, agasalha aí, que tá frio, vai ficar frio até o dia 22, tá ok? Um abraço para todos, tá, gente? Um abração, interrompendo aqui. Tchau, tchau para todos. Bom final.